Olá pessoal, no programa de hoje a gente vai falar como a nutrição pode ativar o nosso sistema imunológico. Muitas vezes a gente está com o sistema imunológico comprometido, com gripes, com resfriados, e a gente sabe que a alimentação ela pode fazer e muito pelo nosso sistema imunológico. Então no vídeo de hoje vamos entender um pouquinho que alimentos que são adequados, que tipo de vitaminas, que tipo de minerais que a gente deve ingerir com bastante variedade, bastante quantidade para que o nosso sistema imunológico fique bem reforçado. Alguns fatores externos podem contribuir para deprimir o nosso sistema imunológico. Que fatores são esses? A falta de sono, um sono inadequado, um estresse elevado. Quando a gente faz muitas atividades físicas, muita atividade física e pouca recuperação muscular, isso também interfere bastante. A deficiência de nutrientes e não só a deficiência de nutrientes, problemas de digestão e de absorção desses nutrientes. Então, todos esses fatores, eles podem comprometer o nosso sistema imunológico. E quando nós falamos de imunidade, nós falamos de intestino. Mas, afinal de contas, o que o intestino tem a ver com a imunidade? Tem muita coisa, gente. Primeiramente, no intestino nós temos uma função imunológica muito grande ali desenvolvida, né? Então nós precisamos o quê? Dar nutrientes para que esses enterócitos, essas células intestinais, tenham condições de funcionar adequadamente. Além disso, nós precisamos dar o quê? Pré-bióticos e probióticos para os nossos micro-organismos que estão presentes nos intestinos. Os prebióticos são os alimentos, são os nutrientes para que essas bactérias consigam realmente trabalhar com eficiência, né? Que são as fibras principalmente, né? Então, ingerindo bastante frutas, bastante vegetais, a biomassa de banana verde é um ótimo prebiótico. E os probióticos são os alimentos fermentados. Quais são eles? Os leites fermentados, o kefir, que eu adoro, eu divulgo bastante, eu faço muito kefir na minha casa, falo muito para os meus pacientes. Uma outra bebida fermentada maravilhosa também é o chá verde fermentado, o kombucha. Depois nós temos também os fermentados à base de soja, que é o miso, por exemplo, né? Então, são os mais variados tipos de alimentos fermentados que a gente deve fazer a ingestão deles. Se nós não formos ingerir nenhum alimento fermentado, em alguns casos a suplementação com probióticos ela é muito bem-vinda também para estabelecer, para reestruturar a função imunológica através do nosso intestino e, consequentemente, gerar uma saúde como um todo para o nosso corpo. Nós temos um nutriente muito importante que é a vitamina A e o beta-caroteno, né? Que está presente principalmente na laranja, está presente na cenoura, está presente no mamão, na manga, no ovo, na abóbora. Então esses alimentos são ricos em beta-caroteno e este beta-caroteno ele vai ser sintetizado, ele vai ser produzido vitamina A se houver necessidade no nosso corpo, né? Então esses nutrientes eles são ótimos porque eles possuem a vitamina A e a vitamina A aumenta a quantidade de linfócitos, que são os glóbulos brancos que aumentam a imunidade do nosso organismo. Outro alimento que também aumenta a produção de glóbulos brancos são os cogumelos, principalmente o shiitake. O cogumelo shiitake ele é rico em proteínas, é rico em minerais, em vitaminas bem importantes e tem um nutriente muito importante que chama lentinana. A lentinana ela é um antibiótico natural e um antiviral natural presente no cogumelo. Então, super indico cogumelos para as pessoas que estão deprimidas imunologicamente para que dê uma estimulada no sistema imunológico. Um outro alimento maravilhoso para estimular o sistema imunológico é o alho. O alho ele é riquíssimo em nutrientes e ele tem um composto bioativo chamado alicina. E a alicina ela também trabalha muito para estimular o nosso sistema imunológico, ela é um antioxidante maravilhoso. O ideal é que a gente consuma o alho cru, para que a gente não perca o valor nutricional com elevação de temperatura, ou senão a gente pode também encapsular o alho, né? Encapsular em forma de extrato de alho ou óleo de alho. E um outro nutriente maravilhoso também, que trabalha de uma maneira muito similar ali com o alho, é a cebola, que a cebola também é riquíssima em nutrientes, rica em vitamina C, que ela tem também uma substância, um composto bioativo chamado quercetina. A quercetina também é um alimento ótimo que também vai ajudar a reforçar o nosso sistema imunológico. E nós não podemos deixar de falar também
da geleia real, do pólen, do própolis, do mel, que são alimentos muito nutritivos, mas muito mesmo. Eles possuem vitaminas, eles possuem minerais, eles têm componentes antivirais e antibacterianos. E a geleia real, ela possui uma substância que é a acetilcolina. Nós temos 4 neurotransmissores muito importantes produzidos no nosso corpo: o GABA, a acetilcolina, a serotonina e a dopamina. E a geleia real, ela possui grandes quantidades de acetilcolina, então é um super alimento. E o agrião é um outro alimento maravilhoso para a gente ficar estimulando o sistema imunológico, tá? O que ele tem? Muita vitamina C, tá? Esse alimento a gente deveria consumir principalmente agora no inverno, pelo menos umas 3 vezes por semana, porque ele tem muitos nutrientes importantíssimos, que são adstringentes, que são expectorantes, que são anti-inflamatórios, que combatem inclusive a febre alta. Então esse alimento ele é muito legal também, principalmente para a gente estar ingerindo agora no inverno. E muitas vezes a deficiência imunológica ela pode estar comprometida pela deficiência de 2 nutrientes, o ferro e o zinco. Tá? O zinco é um potente antioxidante, o ferro é um nutriente importantíssimo também. E esses 2 nutrientes, eles aumentam a produção de células T, para que a gente tenha mais força de suportar o estresse do ambiente e as mudanças climáticas. E um outro nutriente muito importante é a vitamina D. Você já dosou a sua vitamina D? Como estão os níveis de vitamina D no seu organismo? Isso é uma questão muito importante que tem que ser observada quando a gente fala de nutrição e imunidade. A vitamina D, ela modula o nosso sistema imunológico e muitos estudos vêm mostrando que a deficiência de vitamina D está muito ligada à prevalência de doenças autoimunes, como esclerose múltipla, síndrome do intestino irritável, por exemplo, artrite reumatoide, e inclusive a vitamina D é utilizada para tratamento dessas doenças também. Inclusive a esclerose múltipla hoje ela é tratada com doses altíssimas de vitamina D. Então a vitamina D é um super nutriente. Então quando nós estamos com as quantidades adequadas de vitamina D no nosso organismo, a gente produz um antibiótico natural chamado catelecidina. A catelecidina ela é muito importante porque ela vai reforçar o nosso sistema imunológico. Por isso que se existisse, por exemplo, uma divulgação hoje nas mídias sociais, pílula milagrosa, que pílula seria essa? A vitamina D. Porque a vitamina D, ela combate e previne câncer, ela trata casos de depressão e ela estimula o nosso sistema imunológico. Então fique de olho se as suas doses de vitamina D não estão adequadas. A gente tem que fazer um ajuste então. Um outro nutriente bem importante é a vitamina E. A vitamina E é um potente antioxidante também e ela deve ser, a gente deve consumir bastante alimentos que contêm a vitamina E. Quais são eles? O abacate, as oleaginosas, o azeite de oliva. A gente não pode ficar resistente a ingerir essas gorduras boas. Muitas vezes a gente fica pensando, é gordura, vai engordar, é prejudicial. Não quando falamos de gorduras boas e essas que contêm a vitamina E. Pessoal, proporcionar uma nutrição adequada para o nosso corpo é uma condição permanente. Infelizmente, o nosso corpo não consegue armazenar grandes quantidades de nutrientes. Então, essa alimentação, essa nutrição celular, ela precisa ser diária e constante para que a gente tenha saúde. Nós vimos no vídeo de hoje que muitos são os alimentos, que muitos são os nutrientes que podem ajudar a nossa imunidade. Faltando apenas um, às vezes a nossa imunidade pode estar comprometida. Você já parou para pensar nisso? Então vamos ter uma alimentação abundante e diária, constante. Vamos fazer essa nutrição celular constantemente. A sua imunidade vai agradecer e a sua saúde também. Gostou do nosso vídeo? Então não deixe de inscrever-se no nosso canal. Compartilhe o vídeo se você gostou, escreva alguns comentários também e não esqueça de inscrever-se no nosso canal. Um beijo e até o próximo programa.